Bom, boa noite a todos. A gente começa agora a audiência pública do Orçamento Cidadão, aqui da Vila Mariana. A gente está com esse calendário já desde o início de abril. Hoje é a penúltima audiência desse calendário. Eu vou passar alguns avisos aqui de como se dá essa audiência, com o que a gente espera hoje para o decorrer da audiência, e vai ficar mais claro como se dará a noite aqui. Bom, antes de mais nada, eu sou o Wilson Cabral, sou servidor de carreira da CEPLAN. CEPLAN é a secretaria que está por trás do Orçamento Cidadão, né? Ela faz toda a etapa de preparação desse calendário e até o monitoramento e o acompanhamento das informações todas, né? Também tem a Marília ali no fundo, tem a Juliana, o pessoal de apoio aqui com a nossa estrutura de hoje, né? Eu vou chamar o subprefeito aqui, o Oliver, para dar uma palavrinha de boas-vindas aqui. Boa noite, pessoal. Bom, eu poderia lamentar aí ver um auditório para um tema tão importante vazio, mas na verdade eu quero parabenizar todos vocês que estão aqui, né? Trocar o horário da família ou de amigos, ou enfim, de qualquer outra diversão para discutir um assunto tão importante. A gente imagina sempre que vai estar cheio, porque o interesse é de todos. Mas então eu quero parabenizar individualmente aí cada um de vocês por estarem aqui, tá? O meu nome é Oliver, eu tenho alguma experiência já no executivo, mas a minha maior parte do tempo foi no legislativo, né? Então, de certa forma, acho que o legislativo sempre é a primeira porta para o munícipe, seja no municipal, seja no estadual. Sempre tive essa experiência mais conectada à parte legislativa, já estou 17 anos na política, mas me ponho à disposição, então, para atendê-los dentro do que for possível sempre. A gente vem aqui muito mais para ouvir nesse momento e ficar à disposição de vocês, seja hoje à noite, seja também na subprefeitura. Então, minhas palavras têm muito mais a ver com ficar atento aqui ao que vocês têm para trazer para a gente, tá bom? Boa noite. Eu vou mostrar o cronograma de hoje aqui, o andamento da noite, que a gente está previsto, né? Uma fala inicial, a gente dá as boas-vindas agora, o pessoal da subprefeitura aqui presente também. A gente vai expor um pouco o Orçamento Cidadão, o que é ele conceitualmente falando, né? Como é que se dá, o calendário, as etapas todas desse calendário, como a gente começou, como a gente vai terminar o ano, como a gente vai terminar esse exercício. A gente tem previsto uma etapa de discussão, de debate aqui, de preparação de propostas. A gente se divide em grupos temáticos, por funções temáticas do orçamento, saúde, educação, e a gente espera que saia alguma proposta para que a gente leve para o Orçamento Cidadão também. Né? A gente compila essas propostas de hoje que saem daqui da discussão e entra no Participe Mais, que é o site. Né? Eu vou entrar mais a fundo, vai ficar mais claro. Mas a ideia é que a gente extraia propostas aqui de hoje para que entrem no Orçamento Cidadão desse ano também. E ao final a gente abre uma etapa de fala de munícipes, inscritos em geral. Tem uma lista de inscritos para fala lá fora, quem quiser utilizar o espaço, quem quiser utilizar o microfone, reclamações, críticas, sugestões, é um espaço aberto. E digamos que a parte mais importante da audiência é essa, né? E é isso. Previsão nossa, 9h30 da noite encerrando, são 3 horas previstas para a audiência de hoje. Dificilmente a gente chega nesse horário limite, né? Mas é isso. A gente espera uma condução bem tranquila, bem leve hoje. Tivemos alguns problemas já no ano passado, também algumas outras audiências aqui do calendário. E hoje vamos tentar conduzir o mais tranquilo possível, né? No meu lado, tradução de Libras aqui sendo feita simultaneamente. Está sendo gravada, vocês estão vendo toda a estrutura montada aqui, tem equipe de filmagem lá no fundo. Essas audiências são disponibilizadas na página do YouTube da CEPLAN. CEPLAN, como eu falei, é a secretaria responsável pelo acompanhamento, pelo monitoramento. A CEPLAN tem uma página específica no YouTube, própria dela, né? E essas audiências todas estão sendo alocadas nessa página no YouTube. Demora mais ou menos uns 2, 3 dias, mas elas sobem na íntegra no YouTube, né? Tem uma playlist, caso vocês queiram, tenham curiosidade, todas as audiências compiladas na sequência, bem interessante aí para quem estiver interessado no conteúdo no geral, né?
Como eu falei, tem uma etapa prevista de fala para os munícipes, 3 minutos por pessoa, por cidadão. A gente pede, por favor, respeitem esse limite de tempo, para que não extrapole, para que todo mundo tenha espaço para fala, tranquilo, bem calmo. 3 minutos por pessoa. Esse QR Code do meio, ele dá direto para o site, Participe Mais. Participe Mais é o site que coleta as informações, que concentra tudo relacionado ao Orçamento Cidadão. Todas as etapas desse calendário estão dentro desse site. Ele é bem importante para toda a condução do processo, do Participe Mais, do Orçamento Cidadão, e tudo é feito por ele. Esse QR Code dá acesso a ele direto. E à direita na tela, é o 156. 156 já todo mundo conhece, questões gerais, mais específicas. Eu peço que vocês façam essa diferenciação entre o Orçamento Cidadão e o 156. 156 já é um serviço já conhecido por todos, né? Então também tem o QR Code aqui com acesso a ele direto. Bom, vamos lá. O Orçamento Cidadão, tentar conceituar um pouco isso de uma maneira bem simples, bem fácil de ser entendida. Basicamente, o Orçamento Cidadão coleta propostas da população, dos cidadãos em geral, para que entrem no orçamento municipal, da prefeitura. A gente está sempre falando aqui hoje, a gente vai sempre falar isso, a gente está falando do orçamento do ano que vem. Então, 2026, passando para 2027, a nossa discussão, né? O Orçamento Cidadão, basicamente, coleta propostas para que entrem na peça orçamentária do próximo ano. De forma bem resumida, seria esse o recado principal que eu poderia falar do Orçamento Cidadão como conceito, né? Claro que tem uma série de questões, uma série de detalhes que estão por trás dele. Mas basicamente é isso. Pegar propostas da população e inseri-las no orçamento do ano seguinte. Eu esqueci um detalhe, a Fernanda do CPM quer dar uma palavrinha aqui para vocês. Boa noite, eu sou Fernanda, sou coordenadora do CPM. A gente queria, eu, em nome do CPM, só passar uma mensagem. Quando o Wilson for falar do cronograma do Orçamento Cidadão, quem participa anualmente, quem está acostumado com o Orçamento Cidadão, vai ver que nesse ano foi tirado uma etapa que a gente considerava importante, que é uma etapa de votação pelo munícipe. Então, essa etapa, quem está acostumado vai ver que não existe mais. Nós, do Conselho Participativo aqui da Vila Mariana, nós decidimos entre nós que essa etapa é uma etapa importante e que nós vamos manter essa etapa. De que maneira? Nós vamos fazer um formulário a partir do momento que fecha acho que é dia 15, se não me engano, que fecha a recepção de propostas, através das mídias sociais do Conselho Participativo da Vila Mariana, nós vamos divulgar um formulário e a gente gostaria que vocês acompanhassem e usassem esse formulário para votar nas propostas que ali estiverem. Nós vamos fazer uma pré-seleção, uma pré-filtragem, mas nós, como conselheiros, a gente ainda assim quer ouvir o que a população prefere, o que a população está mais interessada. Tá? Então, a gente só pede um passo a mais, que não vai estar aqui na explanação do Wilson, por isso que eu pedi esse minutinho antes que todo mundo se disperse, para que quem realmente for, tanto colocar a proposta, quanto votar, quanto acompanhar, que não deixe também de procurar as mídias sociais aí do Conselho Participativo da Vila Mariana, porque a gente vai ter esse passo a mais. Não é obrigatório, mas para nós, conselheiros, vai ser importante, porque vai nos dar um norte aí naquilo que a população, o nosso pessoal aqui da Vila Mariana tem mais interesse. Tá? Obrigada. Eu vou entrar mais nesses detalhes mais para frente, vai ficar mais claro isso. E esse recado eu vou passar também mais para frente. Legal esse ponto, antes de que eu entre mais a fundo na discussão, mas para ficar bem clara a importância do CPM também, né? Retomando a discussão, né, o Orçamento Cidadão traz propostas da população para que entre no orçamento do próximo ano. A gente está falando do orçamento de 2027. Não tem como a gente alterar o orçamento desse ano aqui, de 26, né?
tem uma divisão por subprefeitura, 10 milhões de reais são previstos a cada subprefeitura. Nós somos 32 subprefeituras no município, né? Numa conta rápida, 320 milhões é previsto para todo o processo participativo, né? 10 milhões por subprefeitura. Reforçando mais uma vez, o CPM tem um papel bem importante nessa discussão, nesse processo, e vai ficar mais claro isso mais para frente aqui. Esse é o calendário que nós temos realizado, né? Nós começamos esse calendário no dia 1º de abril, com a etapa de recebimento das propostas. Os munícipes encaminham propostas para avaliação. Essa etapa, como a Fernanda do CPM falou aqui agora, vai até o dia 15 de maio. Nós estamos já na reta final dessa inserção, digamos assim, né? Paralelo a isso, a gente começou também o calendário das audiências públicas, como essa aqui de hoje, né? Nós estamos passando pelas 32 subprefeituras. Foram 32 audiências. Essa, como eu falei no começo, é a 31ª audiência, né? Esse calendário se encerra amanhã. Passamos pelas 32 subprefeituras do território, do município de São Paulo, paralelamente às etapas, à fase de recebimento das propostas. Eu vou passar por cada uma dessas etapas do calendário aqui, vai ficar mais fácil de entender isso. Esse é o calendário na tela. Como eu falei, a Vila Mariana aqui na parte final, canto direito, é a penúltima audiência desse calendário, né? Começou no dia 5 de abril, um mês e pouquinho atrás, né? Sempre nesse formato presencial, 6h30 da tarde o início, finaliza às 9h30 da noite, 3 horas previstas, 2 audiências por noite, 2 subprefeituras por noite. A gente tenta sempre espaçar o território, né? Digamos, não colocar subprefeituras vizinhas, né? Então, uma subprefeitura da Zona Leste, uma da Zona Oeste, Zona Sul, Zona Norte, para que a população consiga participar das audiências mais livremente, né? Aqui no QR Code na tela vai dar direto ao Participe Mais, que é o site coletor das propostas. Existem duas maneiras de enviar propostas para esse processo, né? Uma delas é aqui, nas audiências realizadas mesmo, presencialmente. Vocês podem debater, criar propostas aqui ao vivo, durante a audiência mesmo. A gente coleta essas propostas, levamos para a prefeitura e assim que possível a gente faz a entrada dessas propostas no Participe Mais. Ou diretamente no site por vocês mesmos. Vocês acessam o site, o Participe Mais, e vocês mesmos entram com essas propostas diretamente, né? Então, 2 maneiras, presencial na audiência ou online diretamente no site. Até, mais ou menos, importante falar, 15 de maio é a data prevista de encerramento dessa etapa. Deixa eu te fazer uma pergunta. O ano passado vocês entregaram formulário, vocês vão entregar? Tá. Sim, tem os formulários. Daqui a pouco a gente vai começar a passar isso, vai distribuir propostas coletivas, em grupo, propostas individuais. Algumas pessoas trouxeram propostas prontas. Enfim, a gente vai explicar isso mais adiante, mas está prevista essa fase aqui para hoje ainda. Coleta essas propostas, a gente finaliza essa etapa de inserção, compilamos as propostas recebidas e dividimos a cada uma das subprefeituras. O ano passado, só para ter uma noção de número, a gente recebeu 3.300 propostas para todo o município de São Paulo. A gente está prevendo mais ou menos isso para esse ano de novo, 2026. Bastante proposta. A gente divide isso por subprefeitura, por território. Encaminhamos a cada uma das subprefeituras na figura do Conselho Participativo Municipal, na figura do CPM. Cada CPM, cada subprefeitura tem o seu próprio CPM. São 32 CPMs, né? E aí, por sua vez, esses conselhos participativos faz uma priorização, uma etapa de entendimento daquelas propostas e prioriza cada uma delas, que achar mais interessante, mais urgente, mais importante para aquele território, escolhendo 15 propostas por subprefeitura. Repetindo, 15 propostas por subprefeitura em ordem de prioridade. Então, a primeira proposta delas é a mais importante, segunda, terceira, e assim por diante, até a 15ª. Feita essa etapa, finalizada essa priorização, os CPMs respondem a essas propostas, devolvem essas propostas para nós, da CEPLAN, no caso, né, que é a secretaria responsável. A gente
pega esse pacote de propostas priorizadas, são 480 propostas, aí eu estou falando no município todo já, né? E encaminhamos aos respectivos órgãos. Que aí, por sua vez, farão as análises de prioridade, né? É importante falar um pouco sobre os conselhos participativos dessa fase aqui, né? Por que eles ganham essa importância tão grande no processo, né? Eu acho que ninguém mais, digamos, diretamente envolvido com as questões do território do que os CPMs. Eles estão dentro do território, estão dentro das subprefeituras, entendem as urgências, os pontos mais importantes, aquilo que está mais, digamos, necessitando de atenção. Então, a prefeitura pensou em trazer os CPMs para essa discussão mais a fundo, digamos, dando uma prioridade para eles em cima dessas 15 escolhas, digamos assim, né? É um órgão autônomo, não vou entrar muito no detalhamento, no conceito do orçamento do CPM, do Conselho Participativo, mas eles são totalmente autônomos e têm total autonomia para escolher, para priorizar, enfim, para fazer essas escolhas da melhor maneira possível. O que a gente pede, importante falar nessa etapa, é realizar audiências, realizar reuniões, ouvir a população local, a população que está interessada nas questões do bairro, nas questões da subprefeitura, da maneira mais aberta possível, mais transparente possível, trazer essa população para participar junto das reuniões, expor os pontos mais críticos, enfim, que todos os interessados participem dessa escolha também, junto aos conselhos. A gente não quer que seja uma escolha simplesmente do conselho participativo ali que está na subprefeitura, né? E sim da população do entorno da região toda, né? Feita essa etapa de priorização, os CPMs devolvem essas propostas escolhidas, a gente encaminha a cada uma das secretarias responsáveis. Secretarias, órgãos e subprefeituras também responsáveis, digamos assim, né? Aqui eu estou falando da Secretaria de Transporte, da Cultura, do Verde, enfim, da Habitação. E, por sua vez, elas fazem uma análise de viabilidade em cima de cada uma das propostas. O que é essa análise de viabilidade? Sobre três aspectos, digamos, né? Orçamentariamente falando, se ela é viável do ponto de vista financeiro, quanto vai custar aquela proposta, quanto vai exigir de orçamento por parte da prefeitura e dos órgãos responsáveis, né? Uma mensuração, é claro que isso é uma mensuração prévia, é difícil mensurar exatamente quanto vai custar aquela proposta, mas é uma ideia, orçamentariamente, de quanto vai ficar aquela demanda, aquela questão ali na proposta, né? Uma análise jurídica e técnica, se há algum impedimento de ordem legal, questões relativas a entraves, técnicos quanto aquela viabilidade, né? Caso se entenda que tal proposta não tem nenhum problema quanto à sua viabilidade, ela é entendida como viável. Três respostas possíveis, né? Viável, parcialmente viável, algum ponto da proposta é possível de ser cumprida, de ser realizada, ou inviável, que seria negativa da proposta, né? Tal proposta foi entendida como inviável, né? Então, são três respostas possíveis por parte da secretaria responsável, né? Secretarias e órgãos também. Importante falar alguns pontos aqui. Caso se entenda que a proposta é viável, ela entra automaticamente no orçamento do ano que vem, né? No orçamento de 2027. Ela ganha uma dotação específica do Orçamento Cidadão e é embutida no orçamento do próximo ano, né? E acaba se tornando um compromisso por parte da secretaria responsável. Então, a secretaria entende que aquela proposta, de alguma maneira, vai ser realizada no próximo ano, no decorrer do próximo ano, né? No exercício do próximo ano. Aquelas propostas que não forem priorizadas, digamos assim, pelos CPMs, elas também são endereçadas às secretarias responsáveis. Eles também recebem todo o pacote de propostas que a população mandou, em uma outra etapa, claro, mas também acaba tendo ciência de todas as demandas da população no todo, né? Desde aquelas propostas priorizadas, as 15 propostas, e também as demais que não foram priorizadas pelos CPMs, né? É importante que nenhum material, nenhuma proposta fique pelo caminho, né? Se perca nessa fase de análise, né? Eu estou seguindo aquele calendário que eu coloquei lá no início, eu estou seguindo aqui um pouco uma linha do tempo, né?
passamos pela etapa de recebimento das propostas, CPM fez a priorização, as secretarias analisou as propostas, e aí, caso os CPMs, conselhos em geral, entendam que alguma proposta ficou com algum ponto falha, alguma questão sem a devida análise, sem a devida atenção, é prevista uma fase de recurso, uma interposição de recursos. O CPM pode entrar com recurso, com pedido como se fosse uma reanálise da proposta, pedindo algum ponto específico que ficou de fora, né? Então, tem essa fase prevista de interposição, as secretarias entram com a revisão desses recursos, dessas reanálises, e aí chega-se a uma conclusão final se tal proposta é viável ou não, né? Então, essa previsão bem expressa no calendário do Orçamento Cidadão também. Importante falar aqui um ponto bem importante, esses recursos são devidamente solicitados pelos conselheiros do CPMs, né? A gente concentra na figura do conselheiro, até como um porta-voz, até para facilitar a comunicação, como um representante, digamos assim, né? Estou falando já do meio do ano, do meio do exercício aqui de 2026. A gente está mais ou menos em agosto, julho e agosto. Setembro a gente encaminha o orçamento municipal, a Câmara Municipal. A Câmara é o órgão responsável por fazer todo o recebimento do orçamento do município. 30 de setembro é uma data final, é uma data fixa de entrega desse orçamento. E lá dentro estão as propostas do Orçamento Cidadão contempladas ali no orçamento, né? E logo em seguida, em outubro já, a gente tem previsto uma etapa de análise de audiências devolutivas. Um pouquinho diferente do que a gente está fazendo aqui agora. Essas audiências devolutivas são online, e nós convocamos representantes de cada uma das secretarias responsáveis. Secretarias, órgãos, subprefeitura também, para que tragam seus pontos de vista, o que foi analisado, mostrem por que tal proposta foi inviável ou viável, né? É um canal de debate com a população interessada em geral. Só que tem um problema, questão de logística bem importante. A gente convoca 20, 25 órgãos para participar desse processo. Não é fácil colocar numa sala, colocar fisicamente num espaço. Então, a gente acaba realizando essas audiências devolutivas virtualmente. Esse calendário é previsto durante o mês de outubro, novembro, meados de outubro ali. Passando também, como agora, pelas 32 subprefeituras. É uma forma bem importante de dar transparência ao processo e um canal também de debate, de troca entre a população e os órgãos responsáveis, né? A gente valoriza bastante esse calendário das audiências devolutivas como forma de dar o máximo de transparência possível. Finalizado o exercício, 31 de dezembro a gente finaliza, digamos, a preparação do orçamento. 1º de janeiro do próximo ano, 1º de janeiro de 2027, a gente começa o orçamento do ano seguinte. E aí entramos numa fase de monitoramento das propostas, né? Estou falando bastante de transparência, de acesso à população. O importante é que a população saiba em que situação as propostas estão, como estão andando, como está o andamento em relação ao que foi prometido. E essa é uma etapa prevista para isso, né? Os órgãos são incumbidos, digamos assim, são chamados a atualizar o andamento das propostas mensalmente. É feita uma atualização todo dia 10 de cada mês e os órgãos colocam os seus andamentos em cima de cada proposta. A gente sabe que algumas propostas têm entraves burocráticos, problemas com licitação, algumas andam mais rápido, outras andam mais lentamente, mas é importante que a população saiba em que situação, em que ponto a análise está sendo feita e que ponto a proposta está situada, né? E por conta disso a gente criou essa etapa de monitoramento. Tudo isso é feito no Participe Mais, bem importante, também está bem na tela. Tem uma aba específica de monitoramento, de acompanhamento dessas propostas no Participe Mais. Vou finalizar um pouco o calendário do Orçamento Cidadão. Eu passei por todas as etapas. Lá no início do ano, em abril, chegamos em dezembro com a etapa de monitoramento. O ano seguinte, 2027, com a atualização. Eu vou passar alguns números aqui relacionados ao orçamento do município, partindo do orçamento do município no todo, da prefeitura no geral, chegando aqui na subprefeitura da Vila Mariana, né? Só para a gente ter uma ideia, uma noção de valores, de números, do quanto que a gente está falando aqui do orçamento municipal, né? O orçamento do município no todo
está da casa de 137 bilhões. Mais uma vez, município no todo, para todas as subprefeituras, todas as funções, todos os órgãos aqui dentro, né? Descendo de cima para baixo, a região sul, a Vila Mariana, nós estamos na região sul, 26 bilhões, 26,07 bilhões para toda a região, todas as subprefeituras que se encontram nessa localização, né? Subprefeitura do território, 1 bilhão 228 milhões. Detalhar um pouco isso melhor, né? Seria as funções orçamentárias do orçamento, saúde, transporte, educação, todas as funções que a gente conhece, endereçadas, direcionadas à Vila Mariana. Então, tudo que for relacionado à Vila Mariana soma 1 bilhão 228 milhões dentro do município da prefeitura. E finalizando com o orçamento aqui próprio da Vila Mariana, 67 milhões 606 mil reais previstos para esse ano de 26. Esse é o orçamento de 2026. Abrindo um pouco as funções orçamentárias, quando eu falo função, estou tentando mastigar ao máximo esses conceitos chatos de orçamento, né? Mas as funções é o saúde, educação, transporte, né? Na tela está dividido dentro do território da Vila Mariana aquelas mais pesadas, aquelas mais significativas, né? Em primeiro lugar, temos a função urbanismo, com 340 milhões, está cortando um pouco o canto ali, mas vou tentar fazer a leitura. E a saúde, em segundo lugar, com 330 milhões em seguida. E aí, mais abaixo, tem aquelas funções já conhecidas de toda a população, educação, transporte, assistência social, cultura. A gente enxerga esse modelo, essa divisão, basicamente se repete a todas as subprefeituras, tem um foco bem grande na educação e na saúde, são equipamentos bem caros, bem custosos, então tem um montante do orçamento já bem definido e, digamos, engessado em relação a essas funções e aquelas demais outras na sequência, né? Aqui as propostas do ano passado, que foram coletadas em 2025 e estão em execução nesse ano de 2026. Repetindo, sempre a gente está falando do orçamento do ano seguinte. Então, essas propostas vieram do ano passado e estão em execução nesse ano aqui. Eu vou fazer uma leitura bem rápida. A 3276, a capacitação de professores no manejo de crises em crianças autistas. Na sequência, a 1948, a realização de reformas na Praça Coronel Fernandes de Lima, pracinha da Inhambu. E, por último, a preservação da nascente da Vila Mariana. São 3 propostas, digamos, cada uma delas com uma responsabilidade, com um órgão responsável por trás, né? A primeira delas é a educação, a reforma na praça, aqui da própria subprefeitura da Vila Mariana, e, por último, a CIURB, que é a Secretaria de Infraestrutura Urbana, responsável por essa execução. A soma dessas 3 propostas, a gente arredonda na casa dos 9 milhões 156 mil, tem uma diferença pequena para chegar nos 10 milhões, né? Como eu falei, são 10 milhões previstos, tem aproximadamente 856 mil reais ainda a ser definido pelo Conselho Participativo quanto à sua utilização, né? São recursos remanescentes que acabam sobrando no orçamento e aí o Conselho Participativo tem que fazer uma etapa de indicação de propostas para essa utilização, né? Falar um pouco dos ODS. Os ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A população de São Paulo está contemplada dentro desses objetivos. A Prefeitura de São Paulo entrou nesse desafio. É uma agenda municipal até 2030. Nós falamos da agenda municipal 2030, com 17 objetivos a todo mundo, no caso, né? São Paulo está dentro desse desafio. O Orçamento Cidadão se encontra na etapa 16, no objetivo 16, relacionado às instituições eficazes, no caso, né? Então, a gente entende que as propostas do Orçamento Cidadão, o conceito do Orçamento Cidadão se encaixa nesse objetivo. Mais detalhes, quem tiver mais interesse nessa discussão, está disponível no site prefeitura.sp.gov.br ou, digamos, direto no Google, Agenda 2030, São Paulo, vai ficar mais detalhado esse conceito, né?
eu tento me policiar bastante com relação a esse vocabulário que a gente fala, esse orçamentarês que a gente pratica no nosso dia a dia, né? E em cima disso a gente tem esse caderno, que é um caderno do orçamento. Todo mês de abril ele é publicado pela Secretaria de Planejamento, a CEPLAN, como uma forma, digamos, de facilitar o entendimento desses conceitos orçamentários, né? Então, ele facilita o entendimento de uma receita, de uma despesa, digamos, de uma forma bem simples, bem simplificada, para que toda a população, todos os interessados entendam o que está por trás do orçamento municipal, né? Então, detalha também as peças de planejamento, PPA, LOA, LDO, essa sopa de letrinhas, né? Mostra o que é uma receita, o que é uma despesa, como se dá a elaboração, como se dá o acompanhamento, o monitoramento do orçamento. Tudo de uma maneira bem simplificada, bem fácil de ser entendida. Esse caderno ele é publicado sempre nesse mês de abril, entre abril e maio, como uma forma de facilitar o máximo do entendimento possível à população. Já estamos na 5ª edição desse caderno, ele está disponível na página da CEPLAN. Quem quiser interessado em geral, consultem esse QR Code na tela e vai ter acesso direto ao caderno. Sim. O Plano de Ação das Subprefeituras é uma parceria que digamos que é uma iniciativa que a SMU, a Secretaria de Urbanismo, ela encabeça, ela toca essa iniciativa em parceria com as subprefeituras, em cima daquelas ações mais urgentes, mais prioritárias. Digamos que como o próprio nome diz, é um plano de ação em relação a todas as 32 subprefeituras do município, né? Também interessados em geral, se encontra nessa página gestãourbana.prefeitura.sp.gov.br, de responsabilidade direta da SMU, que é a Secretaria de Urbanismo. Elaboração de propostas, já seguindo um pouco na nossa audiência de hoje. Eu vou passar algumas dicas, alguns avisos, como é que a gente prepara essas propostas, a melhor maneira de elaborar, né? A ideia é que a gente se divida em grupos aqui dentro. Nós temos pouca gente, mas que a gente crie algum tipo de debate, alguma troca de informações entre aqui os presentes e consiga elaborar propostas para que a gente leve ao Participe Mais, ao Orçamento Cidadão, né? O que é uma proposta boa, digamos assim. Vou dar alguns exemplos assim. Primeira delas, detalhar da maneira melhor possível, o máximo possível, as questões pedidas na proposta. Apontem localização, o bairro, o distrito, onde se refere aquela questão, aquela demanda apontada na proposta. Evitem ao máximo colocar questões muito genéricas, muito amplas. Exemplos: eu quero mais segurança no meu bairro. Ok, todo mundo quer mais segurança, mas vamos detalhar um pouco melhor isso. Eu quero mais segurança na região da saúde, perto do metrô Saúde. Legal, ok, ficou mais claro o que eu estou falando, né? Que localização eu estou falando, que região que eu estou falando. Então, exponham da maneira mais clara, mais definida possível, mais detalhada possível, o que está acontecendo, qual o problema que vocês estão falando, qual a questão que vocês estão colocando, a localização, bairro, distrito, enfim. Sejam específicos e, se possível, enderecem e justifiquem aquele problema que está acontecendo nas suas regiões, né? A gente tem sérios problemas com isso, muitas questões muito genéricas, abertas demais. O que acontece é que nós encaminhamos essas propostas às secretarias responsáveis e a secretaria acaba não entendendo muito bem a demanda colocada ali pela população, né? Então, não fica claro qual o problema que está sendo apontado, não fica claro qual o distrito, a localização que a proposta está sendo citada, está sendo falada. E a proposta acaba sendo, digamos, ou cai numa resposta de inviável, muito por conta da falta de informação, ou com uma análise mal feita, uma análise orçamentária incompleta, porque simplesmente não foi entendido qual aquela demanda pedida na proposta, né? Então, é importante, eu friso bastante esse ponto, porque é bem importante para o processo no todo. Especifique o máximo possível, porque é o começo do processo aqui nas propostas, né? Vai chegar nas análises, vai chegar nos órgãos responsáveis, e aí, quanto mais informações eles tiverem,
melhor é a análise que eles farão, né? Aqui, só de maneira a exemplificar um pouco as propostas que nós temos, as funções que nós temos, e para que vocês também tenham como ideias, no caso, né? Direitos humanos e cidadania, educação, transporte, habitação, cultura, são funções que estão por trás do orçamento no todo. A gente pede que vocês, ao fazer as propostas, de alguma maneira, que vocês classifiquem as propostas dentro desses temas, dessas áreas temáticas, né? Até como uma forma de a gente endereçar de uma maneira mais fácil essas propostas aos órgãos responsáveis, né? Órgãos e subprefeituras também que estão por trás das realizações, né? E é isso, pessoal. Eu acabo aqui a minha apresentação. A ideia era passar um pouco conceitualmente o que é o orçamento cidadão, as etapas, calendário, de onde partimos, até onde chegaremos, no caso, né? E agora a ideia é que a gente crie propostas, debata propostas aqui na noite de hoje. Começando por essa parte final que você falou, que às vezes, por não estar muito bem explicado, a secretaria que se propôs a atender, às vezes não entendeu direito, né? E a gente teve um caso do CPM que a gente propôs um programa de educação, um programa que tem começo, meio e fim, mas eles apresentaram um evento, né? Quer dizer, então, se não entendeu, por que não procura a pessoa que fez a proposta, ou a equipe, o grupo que fez a proposta? Porque quando a gente faz uma proposta, a gente tem ideias assim bem claras, né? E aí foi apresentada uma coisa que a gente falou, pô, não é isso que a gente pediu. Outra coisa é essa parte da educação especiais, que foi uma proposta também do CPM, mas a gente não consegue ter um feedback, não consegue saber o que está acontecendo, né? Porque está na Secretaria de Educação, mas a comunicação, às vezes, assim, ninguém fala nada, a gente vai olhar lá, está em estudo. E o que aparece no Participe Mais é muito resumido, é muito genérico, assim. É isso. Desculpa, tem que repetir tudo? Não, então é isso, né? Então, às vezes, a gente entra no Participe Mais e, assim, é uma coisa bem limitada, a resposta bem resumida, que não explica muita coisa, né? Então, às vezes, assim, a gente gostaria que as secretarias comunicassem mais com as pessoas que fizeram a proposta. É mais ou menos isso. Eu vou responder isso da maneira mais rápida para a gente não atrapalhar as etapas aqui de hoje previstas, né? A gente tem nosso cronograma aqui a realizar, né? Os cadastros, cada pessoa tem um cadastro direto no Participe Mais, um cadastro pessoal. Então, eu tenho um cadastro no Participe Mais, a senhora também tem um cadastro, e algumas informações estão ali dentro desse cadastro. A gente tenta, nos casos que são possíveis, fazer uma interação com o cidadão, pedindo mais informações em casos específicos que precisem de mais detalhamento, né? A gente tem feito isso aí da maneira melhor possível, quando as secretarias sinalizam que tal proposta está incompleta, está precisando de mais detalhes. A gente tem feito isso. Pelo volume das informações, às vezes não é possível, às vezes o cidadão acaba não respondendo. Tem casos que acontece isso. Eu tenho provas até disso no ano passado, de 2025. A gente é do conselho, procurar o conselho, né? A gente prioriza, né? É um desafio, né? É um desafio. Queria falar isso mais para frente, para não atropelar as etapas, né? Claro. Nossa insatisfação. Claro. O monitoramento no Participe Mais, a gente está pedindo uma atualização mensal, todo dia 10, e as secretarias, os órgãos, atualizam o que está acontecendo em relação a cada proposta. É um processo relativamente novo, exige uma mudança cultural, ainda exige algumas questões de aprimoramento por parte de todos os responsáveis, todos os envolvidos.
Então, mas não tem que sair do orçamento cidadão. Né? Assim, isso deveria ser rateado, porque assim, tem coisas que apareceram, não apareceram no orçamento cidadão. Foi dito assim, isso aí já, o governo já está fazendo, a educação já está fazendo, então não entra como orçamento cidadão, então a gente não tem, passa a não ter mais acesso.
Tem mais gente na Vila Mariana do que na Jovem Guarda, que é outra Bem forte. Eu não vi na prática. Não, você foi abençoado. Você é da saúde, né? Mas a gente veio preparado, viu? A gente veio esperando que... É mesmo? Não, eu imaginei que mandou uma força-tarefa chamada Wilson. A gente viu 3 pessoas. Foi Foi quando você foi aqui? Você estava, né? Eu não, eu assisti a distância. Não, foi terrível. Eu assisti online, foi terrível. O pessoal daquele grupo não tem a ver com vocês. Não, Nós somos conhecer. políticas públicas com a paz, com cidadania. Brigamos com a É informação. que a gente trata dos idosos e da saúde. Boa. Eu entendi tudo. Era armado. Hoje é dia 5, aliás. Hoje é dia 5 do 5. Não, falei errado. É 5. 5 do 5. Vai parar os ofícios para Marcia. É que eu sou secretina. Ai, gente, eu tô com fome. Você lembra das primeiras audiências? Tinha Tirar foto da pessoa. Você está na CEPLAN faz muito tempo? Você sabe que as primeiras audiências do Orçamento Cidadão tinha Ela veio até com o lanchinho, estômago vazio, tinha... esperando 24 chegar tinha. aqui. Tinha, Na última 24. Antes disso também, todos Eu não teve. vou nem jantar, hein? Futuro, o pessoal do Eu setor. não vou nem jantar, ela falou. É, tô com fome. Porque às vezes a gente Vai vem tirar seu direto. orçamento. O CPM tem que trazer. Olha, pode trazer, porque está tão mal aquele orçamento que pode trazer. Ô, Wilson, você nasceu na CEPLAN? Não, Na fazenda. Ceipla. Da fazenda. Ah, não, mas a fazenda virou CEPLAN. Não, Não, não. sou Você não tá do meio da fazenda. Você não fixou na CEPLAN? Oi? Você não fixou na CEPLAN? Não fixou na... Ah, a gente está emprestado nesse plano. É. Mas a gente é da fazenda. O orçamento cidadão é da fazenda. Começou na fazenda. A história que eu coloquei várias vezes na audiência da Câmara. Pessoal, alguém tem prancheta para devolver também? Eu já devolvi. Deixei na mesa. Pessoal, vamos voltar? Pessoal, retomando a audiência, bom, o nosso objetivo era esse, a gente criar um espaço de debate, de troca aqui de informações, de ideias. A gente coletou uma série de propostas, a gente vai subir essas propostas no Orçamento Cidadão, tão logo seja possível, no Participe Mais. E aí vocês vão conseguir enxergar essas propostas, visualizar essas propostas lá dentro do site, lá dentro do Participe Mais, na aba específica da Vila Mariana. Era isso, nosso objetivo para essa etapa era esse. Agora a gente abre o espaço para os munícipes, microfone aberto para interessados em geral. Eu tenho aqui uma lista de inscritos, caso alguém queira fazer uso, ainda tem tempo, a gente está com o horário bem tranquilo aqui. Eu vou começar a chamar as pessoas, por favor, os chamados venham aqui na frente para o microfone. O primeiro deles, Nereide Mussolino. Bom, boa noite, pessoal. Eu venho aqui mais uma vez, mais um ano, e que essa luta é bem longa,
fazer uma solicitação de uma urgência relocação da UBS Milton Santos, que, para quem conhece e para quem não conhece, está convidado a conhecê-la, é extremamente precária, inadequada, imprópria para atender os munícipes e os usuários do SUS. Ela não contempla as normas do Ministério da Saúde, do SUS, que tem um manual, ela não contempla em nada, é inacessível, tem escadas para subir nas salas de consulta, que é imprópria para cadeirante, gestante, idoso. O médico tem que descer, atender no térreo, numa área que não tem privacidade, ela não tem farmácia, né? É insalubre porque não tem ventilação, enfim. Ela tem dois andares ocupando 200 e poucos metros quadrados para 16 mil usuários. Então, só por isso vocês já percebem que é imprópria. Já foi solicitado em outros anos, 2024. Eu assim, que estive presente, acompanhei essa solicitação. 2024, 2025, agora 2026, e está quase 20 anos, que eu não estava acompanhando, mas eu sei que há quase 20 anos está sendo solicitada essa transferência. E é urgente. Tá? É isso que eu quero colocar. E, aproveitando que eu ainda tenho algum tempinho, eu quero expor uma indignação de uma matéria que saiu da subprefeitura, falando que 92% da população aprova o túnel aqui na Sena Madureira. E eu não acredito nessa informação, porque a gente viu ano passado o movimento e está vendo constantemente a população colocar que não quer o túnel da Sena Madureira. Obrigada. Pedro Areias. Tudo bem? Olá, tudo bem? Boa noite a todos, a todas. Meu nome é Pedro, eu sou, além de munícipe da região da Vila Mariana, eu também sou assessor da vereadora Janaína Pascoal. Eu vim aqui externar algumas problemáticas que eu, como munícipe, também no gabinete a gente vem recebendo. Questão da violência, todo mundo já sabe, não é novidade, né? Moramos em São Paulo, complicado. Eu venho falar principalmente da região onde eu morei mais, que é a região da Rodrigues Alves, ali perto do metrô Ana Rosa. Já tem um grupo de WhatsApp da comunidade que tem vários relatos de assaltos, vários vídeos de câmera de assaltos, toda naquela região ali da Rodrigues Alves, que você pega também Alberto I. Aquela região ali está extremamente perigosa. Eles assaltam de dia, de noite, não tem horário. Eles entram dentro da recepção do prédio, eles não estão nem aí para nada, não tem medo mais de nada. Também trazer a questão dos lixos, que a gente recebe muita reclamação de lixeiras abarrotadas e o transporte e a coleta não faz a retirada, acaba tendo proliferação de bichos e afins. Tá. E a outra questão também, o tempo é curto, a questão do barulho, muita reclamação de munícipe de barulho e também de bombas, não sei para qual finalidade, bombas de fabricação caseira, que eles usam garrafas de vidro, algumas recorrências na região ali da Mário Cardim e da comunidade que tem ali, e acaba trazendo algumas problemáticas para o dia a dia de quem está indo e vindo no trabalho. Então, essas são algumas das demandas que vêm aparecendo ali. Já teve uma demanda que apareceu em referente ao Parque do Ibirapuera, que fizeram um bloco de rua ali na região, acabaram pisando todo no gramado ali do Monumento das Bandeiras, a Praça das Bandeiras, Monumento Bandeirantes, ali em frente ao Ibirapuera. E o nosso gabinete, a gente recebeu essa demanda e fizemos um SEI. E ali teve a recuperação toda do gramado ali. Então, assim, são essas pontuações que eu acho que,
se fossem resolvidas ou melhoradas, já ajudaria bastante na rotina e no dia a dia de quem mora ali na região. Tá bom? Muito obrigado. E estou aqui para escutar também as demandas de vocês. Valeu. Edna Kobori. A minha demanda é sobre a Casa Modernista, que está num estado lamentável, está com muitas infiltrações e está terrível a situação da Casa Modernista. É um patrimônio da nossa cidade, é um patrimônio do nosso bairro, é rodeado por um parque super bonito e realmente está lamentável. Então, eu gostaria que a subprefeitura, os munícipes, os vereadores e todo mundo cuidasse um pouco do nosso patrimônio. E ela foi construída em 1927, apenas 5 anos depois da Semana da Arte Moderna, e ano que vem completa 100 anos. E é lamentável o estado que ela está. Vou aproveitar um pouco o tempo dizendo que o Milton Santos não é só o problema da situação do imóvel, onde sala de espera é na calçada, de pé, de um jeito horroroso, mas assim a gestão também está deixando muito a desejar, que já vai fazer daqui a... Acho que em junho do ano passado a médica saiu e ainda não temos, né? Então, quer dizer, está terrível a gestão também. Então, eu quero só isso. Próxima, Luzia Soares. Bom, boa noite a todos, a todas. Eu vou ler aqui a proposta. Primeiro, eu gostaria de dizer o seguinte: eu estou há 26 anos na Vila Mariana, morei toda a minha vida na periferia de São Paulo, na Zona Leste, e durante esses 26 anos que eu estou aqui, todos os domingos eu faço uma caminhada de 5 quilômetros. Então, eu estou falando com uma vivência, esse olhar para dentro dentro do bairro, cada rua, e com isso também a gente junta aqui um conhecimento e uma discussão também com a população. Não estou falando aqui em meu nome individual, eu estou falando aqui em nome do Instituto Macambira e também como participante do Fórum da Cidadania da Pessoa Idosa, como uma pessoa que tem 73 anos, então falo dessa visão. A proposta que a gente está trazendo aqui está olhando o orçamento climático da cidade. Primeiro que a gente olha para o orçamento. Não só os 10 milhões, mas aqueles 137 bilhões da cidade. Então, é para esse olhar, esse foco também que a gente está trazendo. E a solução que a gente está trazendo aqui, a discussão, é a Alameda das Rosas. Para quem conhece a Rua das Rosas é um ponto de conexão da Praça da Árvore até o Hospital São Paulo. Então, na verdade, uma alameda, é um caminhar muito grande. Às 6 horas da manhã, a limpeza urbana já fez, né, a limpeza. Às 7 horas está totalmente já sujo. Por quê? Porque não tem as lixeiras, não tem uma série e a quantidade de transeuntes que a gente vai ter ali, né? Então, eu pediria um olhar especial. Eu vou ler a proposta, vou extrapolar um pouco o tempo, porque eu acho, né, eu estou fundamentando ela como economista e como uma pessoa da área de gestão ambiental. Então, o que nós estamos trazendo aqui é o problema do bairro do Mirandópolis, que está dentro do Distrito Saúde, ele compõe o Distrito Saúde, subprefeitura da Vila Mariana, e a bacia do Córrego Paraguai. Então, as últimas enchentes, eu sou moradora de uma das ruas e eu pude observar a tragédia que é da José Maria Whittaker e os perigos que ali, então, têm concorrido com essas enchentes. Então, o bairro Mirandópolis situa-se no topo da bacia de drenagem do Córrego Paraguai. Atualmente, a impermeabilização das ruas faz com que as águas das chuvas desçam em alta velocidade, não precisa justificar isso. É um dos bairros mais antigos de São Paulo. Então, se a gente olhar, nós não vamos ter bueiros. Nos dias de chuvas, do lado de cá, para atravessar
né, a Luiz Góes, praticamente você não atravessa, então não precisa colocar justificativa. É só olhar para isso que a gente já vai perceber. E aí isso sobrecarrega, então, essa galeria subterrânea dessa parte do Córrego Paraguai. O Córrego Paraguai, por sua vez, ele vai compor o córrego, né, Uberaba. E o Uberaba, por sua vez, é que vai desaguar no rio Pinheiros. Então, eu gostaria de colocar o seguinte: nós estamos propondo uma solução no início do topo, né, dessa bacia, para contribuir com o restante, diminuir essa velocidade. E aí nós propomos uma solução que é o bairro Esponja e microdrenagem, já com base em várias experiências e o que já vinha sendo feito e proposto, que são os jardins de chuvas. Nesse caso, a gente está propondo aqui olhar para a Rua das Rosas, Rua das Hortênsias e Rua das Camélias, pela declividade, né, desse local, que é muito importante, a velocidade com que a água tem descido ali. Então, essa é a parte que nós queremos apresentar. Do ponto de vista dos impactos técnicos e resiliência, nós estamos olhando para 3 aspectos: o alívio hídrico, né, de 30% de pico de vazão. Nós entregamos um documento técnico para ajudar o pessoal também a discutir, para que não venha, né, essa discussão, não sei o quê. Então, precisa saber que tem gente pensando tecnicamente. Né? A galeria, então, da Whittaker. A sustentabilidade, o sistema de biorretenção, né, que filtra os resíduos, também não preciso discutir. Quem tem discussão acumulada em permacultura sabe o papel que isso ajuda. E a segurança urbana, que são as calçadas acessíveis. Só basta a gente andar dentro do bairro. Né? Agora, eu vou usar o sistema do IME, né, do Instituto de Matemática e Estatística, voltar aqui e começar agora. Nós podemos mostrar qual é a verdade, né, da situação das calçadas. Bom, então, o que nós estamos colocando como quarto ponto é o orçamento para 2027, a viabilidade, olhando para o Fundurb, olhando para três órgãos, que seria a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, então, o orçamento climático, o Fundurb, olhando para a zeladoria e para a infraestrutura. Então, isso significa que tem um pedaço da subprefeitura, por isso que eu estou olhando para a equipe técnica também da subprefeitura. Né? Já finalizando, que eu estou falando demais, tem aqui uma tabela técnica de referência que a gente colocou, mas eu só colocaria 3 questões que eu chamaria a atenção de vocês. Nós olhamos para isso e vimos que nesse perímetro é possível pensar em 15 jardins de chuvas com pavimentos porosos, para que a gente possa cumprir com essa função. Né? Também pensado 80 árvores, né, ipês e quaresmeiras, que a população vem plantando isoladamente, mas é preciso avançar um pouco mais. E a meta hídrica de ter 30% do escoamento superficial. É isso. Luzia, né? Só pedir, por favor, essas propostas, tem uma série de propostas aí dentro, tem umas 10 propostas, né? Ou mais. Mas ela está toda estruturada, a gente já entregou e já protocolou para vocês subirem. Tá. E está dito, inclusive, quais são os órgãos. Sim, sim. O que a gente recomenda é só fazer isso de uma maneira individual, separando ela, destrichando elas, para que não fique só uma proposta única com esse conteúdo inteiro. Se possível, seria aconselhável. Obrigado. Fizemos a classificação programática da cidade de São Paulo. Para quem não conhece, a gente fez dos idosos, 203 ações foram localizadas. Saímos de 16 bilhões do PPA para 23 bilhões. Então, cumpriremos a função. Eu adoro o desafio. Obrigado, Luzia. Maria Inácia. Boa noite, né? Obrigada aí pela oportunidade de estar falando aqui na audiência. Eu faço parte da coordenação do Fórum da Cidadania da Pessoa Idosa da Vila Mariana, né? Também faço parte do Conselho da Supervisão Técnica
também faço parte da supervisão técnica da saúde de Vila Mariana. Bem, São Paulo tem mais de 2 milhões de pessoas idosas, só aqui no território de Vila Mariana a gente tem 22% dessa população. Né? Apesar de todo mundo dizer que a gente está num território privilegiado e tudo isso, não é muita realidade para os nossos idosos. Né? O que a gente fez aqui como proposta, que parte dela a gente já fez no Orçamento Cidadão do ano retrasado, é a manutenção, ou seja, a reforma de equipamentos de esporte, como Mané Garrincha, ou praças que sejam colocados equipamentos, para que a gente, junto com a saúde, né, via as UBSs, a gente possa ter atividade tanto física como cognitiva para os idosos da região. A gente tem um número muito elevado de idosos morando sozinhos, né? Então, assim, tem toda a parte social, de saúde mental, como tem idosos que, por não ter as atividades, né, regulares, eles ficam muito susceptíveis à queda. E a queda, geralmente, né, assim, a maior incidência tem quebra do fêmur, e daí isso é um custo muito alto, né, a cirurgia, enfim. Tem todo um sistema aí que a gente pôs na proposta, que está detalhada, mas é isso, a gente, assim, olhar para a pessoa idosa aqui do nosso bairro. Eles, assim, a maioria dos idosos que moram sozinhos tem em Moema, mas também tem uma grande parte na saúde. Aqui na Vila Mariana, a gente tem vários equipamentos que precisam ser reformados para esse uso, e o que a gente percebe é que tem institutos que querem trabalhar com os idosos, mas eles não têm locais adequados para isso. Né? Então, acho que se a gente fizer a parceria público-privada, vai ser, assim, a gente vai sair ganhando muito. Né? E uma outra proposta que eu fiz, fora essa do idoso, é a reforma desse auditório, né? Dessa biblioteca, que é muito usada, o fórum usa, a subprefeitura sempre usa, a saúde sempre usa, e tem vários institutos que também utilizam aqui, fazem apresentações e reuniões. Então, acho que a gente vale também ter esse cuidado com o que a gente tem aqui no nosso território. Tá bom? Muito obrigada. Vou repetir a mesma mensagem para deixar registrado, né? Destrinche essas propostas, dividam essas propostas, ficar melhor para todo mundo interessado, para vocês visualizarem essas propostas no Participe Mais e para as secretarias também, tá? Paulo de Tarso. Boa noite, meu nome é Paulo, eu sou membro do Conselho Gestor da UBS Milton Santos. E na UBS Milton Santos nós temos por atitude utilizar o método de políticas públicas norteadas por evidências. Então nós produzimos 2 relatórios. O primeiro relatório parte da tese: a unidade de saúde Milton Santos atende ou não às especificações do Ministério da Saúde quanto à construção de UBSs. Esse relatório apontou graves irregularidades. Uma UBS que atende a 16 mil pessoas não deve se localizar num terreno de 200 metros quadrados, mas de 400 metros quadrados no mínimo. Deve ter entrada para ambulância, saída para ambulância. A área de recepção dos pacientes deve ser extensa, no mínimo 48 metros quadrados, a nossa é 20 metros quadrados. A escada não pode ser de caracol, a escada tem de ser de uma forma que possibilite a pessoas com problemas de locomoção, pessoas de idade, a subirem e descerem. Isso não acontece na nossa. Em unidade deve ter elevadores, na nossa não tem. Enfim, a nossa é uma casinha velha, que abriga uma unidade de saúde que atende a uma população de 16 mil pessoas. Primeiro relatório, foi protocolado na Secretaria Municipal e Estadual de Saúde. Segundo relatório sobre os perigos epidemiológicos, que oferece uma sala de recepção que basicamente tem esse tamanho.
e que comporta até 30 pessoas no seu horário de pico. Que tipo de doença aerotransmissível pode nela se propagar? Que tipo de doença de contato pode nesse ambiente se propagar? O relatório aponta várias. Alguém pode deixar falar? Relatório é relatório. Vocês protocolaram. Tudo bem. Exercício acadêmico. Não. O secretário, a Sua Excelência, o secretário municipal de saúde, concordou com os nossos relatórios. Escreveu ofício ao secretário estadual de saúde, dizendo das péssimas condições da unidade Newton Santos, ainda a necessidade premente de se encontrar um outro local para transferi-la. Isso no ano passado. Os dias correm, os anos passam, um ano se passou e nós continuamos no mesmo lugar. Então, em nome da população, que a UBS Newton Santos, né, atende, em nome da Sua Excelência, o secretário municipal de saúde, eu quero pedir, né, que a prefeitura nos leve a um outro lugar. Há, por exemplo, o Fundacentro, ali na Rua Mauro, muito perto da Rua Ceci, onde fica a unidade Newton Santos. Eu passava pela frente do Fundacentro e eu vi um daqueles espetáculos do Discovery Channel. Eles devem conhecer, né, quando os seres humanos abandonaram a Terra. São lindos, não é? Eu vi um espetáculo daqueles. Lá na laje do teto do Fundacentro, uma árvore crescia. A árvore espraiava suas raízes pelo telhado. E já ia crescendo, destruindo a cobertura do Fundacentro. Nós temos duas opções. Ou convidar a equipe do Discovery para o Fundacentro, para continuar o seriado, ou usar o Fundacentro como a futura sede da UBS Newton Santos. Essa é a minha proposta. Vamos zelar pelo bem público, vamos zelar pelo interesse público e transformar um prédio que está em vias de ruir, em vias de literalmente desabar, numa unidade básica de saúde. Muito obrigado. Pessoal, é isso. Com essa fala do senhor Paulo, a gente encerra essa etapa de inscritos para fala. Repetir um pouco esse aviso, mas registrem essas falas, registrem essas propostas, coloquem no Participe Mais, até como forma de a gente mensurar isso melhor, analisar isso melhor. Não basta só o registro aqui, oralmente falando na gravação, mas sim o registro também escrito lá no Participe Mais. Pessoal, é isso. Queria agradecer muito a presença de vocês. A gente sabe que não é fácil estar aqui essa hora, 8h30 da noite, terça-feira, todo mundo tem seus afazeres. Queria agradecer o pessoal da Subprefeitura estar aqui até essa hora, até o final. Muito obrigado. E a estrutura toda aqui do auditório e da biblioteca. Pessoal, obrigado. E uma fala do seu subprefeito. Pessoal, bom, eu sei que houveram algumas cobranças em relação à sub, né? Então, quero já aproveitar para falar um pouquinho sobre isso, outras cobranças mais relacionadas à área da saúde. Eu estou chegando aqui há pouco tempo, há poucos dias eu estou aqui na sub, mas achei muito importante ouvir cada um de vocês. Eu acho que as propostas que foram apresentadas são muito boas. Eu espero que a gente consiga descrevê-las cada vez mais para que elas sejam realizáveis, né? Com talvez alguns tipos de mudança, mas quando a gente faz o negócio acontecer, isso dá um sentimento de que faz sentido a gente estar aqui até essa hora, né? Gostei bastante das coisas que eu ouvi aqui também. Sobre algumas reclamações, eu queria pedir gentilmente também para que essas reclamações sempre aconteçam também no 156. Né? A gente, claro, eu estou em todos os consegues desde que eu estou
como subprefeito, já estava em alguns subconsegues quando eu era assessor parlamentar. Então, isso faz uma diferença enorme, até para a gente ter um mapa de calor das coisas que estão erradas, das lixeiras que faltam. A participação da população é fundamental, né? O assessor parlamentar da Janaína, da vereadora Janaína, que também está sempre muito participativa, mando um abraço para a vereadora. Também queria solicitar, quem já tiver aberto, né, essas solicitações via 156 e já tiver protocolo, minha equipe está aqui e já pode responder agora. Tá? Então, ponto a ponto, quem fez algum tipo de reclamação que é específica para sub e esse protocolo já exista, vocês saibam esse número, a gente já pode resolver agora. O que não tiver ainda sido feita, eu peço muito que vocês façam isso para que a gente tenha e também a gente possa responder formalmente, não só ficar em uma promessa, algum tipo de situação dessa forma. Em relação à pesquisa que foi dito, é uma pesquisa do Datafolha, não foi uma pesquisa da prefeitura em si. Se ela é real, se ela não é real, acho que é o Datafolha. É porque foi a Datafolha que fez, né? Se é real ou não, a subprefeitura não postou. Então, eu estou com a página aberta aqui, né? A sub não postou. E aí é uma coisa da Datafolha, tá, gente? Eu não posso dizer se é real ou não. Não sei como foi feita a pesquisa. Saiu uma notícia hoje do Datafolha. De resto, a gente fica à disposição, minha equipe está aqui, tá? Vai ficar até o final para cada um poder questionar coisas que foram ditas aqui, tá bom? Mas, de toda forma, muito obrigado aí pela presença de todos. Agradeço também a Serplan, tá bom? Boa noite. Pessoal, é isso. Boa noite. Agradeço mais uma vez a todos. Obrigado.